Oi, gente, tudo bem? Olha com quem eu tô aqui, Caroline Buozzi. Oi! Eu tô falando com uma especialista mestre no assunto. Olha só, gente, ela tem até um livro de alienação parental. É um assunto muito legal e eu chamei a mais especialista de todas aqui pra falar pra gente a respeito disso, né, Carol? Obrigada pelo convite pra falar desse assunto que eu amo, né? Isso faz tanto tempo e trabalho na prática com isso aí praticamente todos os dias. Então é um assunto que realmente vale super a pena, tem tudo a ver aí com pais e filhos. E tem todo mundo que já duvida alguém que não passou e não conheceu isso alguma vez, né? E conta pra gente, Carol, o que é alienação parental? A alienação parental, ela começou a ser debatida há mais ou menos 10 anos, né? Que a gente teve uma legislação que faz com que a gente analise e passe a perceber quando um pai ou uma mãe, no momento de separação ou quando estão discutindo guarda, começam a falar mal um do outro para a criança como forma de tentar atingir aquele ex-parceiro. Então, como muitas vezes no processo de separação você cria um distanciamento com o seu ex-parceiro e a única coisa que vincula vocês ainda é aquele filho que vocês têm em comum, aquele filho passa a ser usado como uma arma pra mim poder atingir o meu ex-parceiro, que às vezes é o único vínculo que eu ainda tenho com ele. Isso é comum, Carol? Muito comum. Existem estudos que falam que mais de 85% dos filhos de pais separados já passaram por algum grau de alienação parental. E é muito, né, gente? E às vezes a alienação parental, às vezes não vem só da mãe ou do pai. Às vezes a gente fala mãe e pai, porque a gente tá mais abençoado a falar dessa forma. Mas pode ser dos avós, pode ser dos tios, de alguém que não aceitou aquela separação e tá sempre minando a cabecinha da criança contra aquele outro genitor que a pessoa de alguma forma desaprova. Mas ela faz isso pra atingir o outro. Será que ela não entende que a pessoa mais atingida nesse meio é a própria criança? Na maioria das vezes ela não tem essa noção. Tanto que quando a gente vai fazer algum tipo de perícia, de análise de um caso como assim, de uma avaliação, quando a gente muitas vezes relata pro indivíduo que está fazendo a alienação que o maior atingido é o filho dele, que a quebra desse vínculo e desse olhar positivo que ele tem com o pai ou com a mãe que esse agressor está tentando fazer, vai prejudicar principalmente a criança, muitas vezes a gente consegue já com essa advertência fazer com que esse comportamento diminua, entendeu? Então a gente percebe que no dia a dia a realidade é que eles não se dão conta, que muitas vezes a ira, isso, tá tão grande que... a raiva, o sentimento de vingança, eu acho que é a palavra que mais ou menos assim, o que eu mais percebo, eu tenho uma vontade de me vingar de algo que aquela pessoa me fez, eu não aceitei a criança separação. talvez rejeitando a situação, isso. É o troféu, né? É bem isso, então eu faço com que esse meu filho, esse nosso filho não goste dele, não queira ir no dia da visita, chore a hora que aquela pessoa chega pra pegar, porque assim eu sei que eu provoco sofrimento naquela pessoa que me provocou sofrimento, né? E eu tenho esse canal e a criança acaba ficando meio que como uma arma ali, como... Gente, a criança é completamente atingida no meio do negócio, completamente, né? Porque atingida. seu futuro tá servindo lá pra frente da criança, o trauma que ela vai levar de relação, o trauma de maternidade, paternidade, né? Sim, e o que é mais grave, assim, muitas vezes a gente, se isso perdura por muito tempo, a criança acaba estigmatizando, levando isso pra dentro mesmo, como se aquilo fosse verdade, como se ela acreditasse e internalizasse que aquele pai ou aquela mãe que tá sendo alienado não gostasse dela, ou que ele é uma pessoa má, ou que ele vai fazer mal pra ela, e a criança se afasta tanto a ponto de muitas vezes isso se tornar uma síndrome. Daí a gente conversa muito sobre a síndrome da alienação parental, inclusive no próximo DSM aí, que está sendo, né, todo remodelado a nível mundial, já tem essa caracterização enquanto síndrome mesmo, a nível mundial da síndrome de alienação parental. E aí a gente tem toda uma criança e um adolescente que cresce afastado desse genitor por uma coisa que esse genitor nunca fez. Né? Então, talvez até descubra depois, né? Isso, e daí a gente tem uma série de coisas, tem efeito bumerangue, muitas vezes eu tenho adolescentes hoje que descobrem tudo isso porque a pessoa vai guardando indícios de e-mails que mandou, WhatsApp que mandou pros pais. Pra depois poder mostrar. Pra depois poder mostrar, e daí a gente fala que isso se volta depois contra a própria pessoa que fez a alienação muitas vezes, porque quando esse genitor consegue chegar e mostrar, a pessoa se revolta, porque ela percebe que criou um ódio desnecessário também, isso, né? E se sente culpada. Aquela criança que hoje é uma adolescente, ela passa a se sentir muito culpada porque ela provocou sofrimento numa pessoa que queria contato com ela, mas que ela não conseguiu por conta dessa Mas se a gente for rejeição. analisar, é uma super maldade, né?
Na verdade, às vezes é algo sem a consciência reflexiva. A maioria das pessoas tá tão dominado pela raiva que ela não faz assim. Porque quando você coloca ela para, olha, você tá gerando sofrimento no seu filho. Aí ela assusta. Daí ela assusta e muitas vezes até para, sabe? Essa própria advertência já é, inclusive, dentro da lei, uma das medidas de coibir é a advertência. E nós, na clínica, trabalhamos muito com isso, né? Com a conscientização de que o principal prejudicado é a criança. E eu falo assim, a gente pensa do lado de fora, nossa, é uma super maldade. Mas esse cuidador, ele não tem essa figura má que a gente imagina. Geralmente, ele é um super cuidador. Ele ama esse filho. E não imagina que tá fazendo tão mal. Exatamente, ele cuida muito, ele quer cuidar. E muitas vezes ele tem uma dependência tão grande desse filho que ele quer esse filho só pra ele e tem dificuldade de deixar que ele também ame a outra figura. Pode ter esse lado também, Exato. né? De posse, talvez. Muito. E a partir daí a gente consegue sim analisar que isso pode ser um problema de autoestima, de dependência do próprio indivíduo que tá sendo alienador. E Carol, a gente tem uma situação lá em casa, na família, antes que tá vendo o que tá acontecendo. Qual que é a sugestão? A gente pedir pra pessoa procurar ajuda? Chegar na pessoa e falar, olha, você não devia procurar ajuda? Eu acho que o alerta de que a pessoa está fazendo isso é o primeiro passo. Então, será que essa pessoa se percebe que ela tá fazendo isso? Que ela está afastando uma figura importante da vida dessa criança, da vida dela? Que essa criança pode internalizar realmente tudo isso, porque tem situações graves, tem situações que a gente já atendeu, de casos que a mãe, por exemplo, dava o remédio que ela tomava para algum tipo de doença, para essa criança ficar um pouco tonta quando sair com o pai, para essa criança não se sentir bem quando sair com o pai. Meu Deus do céu. E daí Mas, gente, o mundo tem de tudo, né? A gente não pode duvidar de nada. Tem casos que é tão grave. Então, você alertar a essa pessoa, olha, isso que você está fazendo é grave, pode gerar um problema de afastamento no seu filho, com o pai ou com a mãe. Eu não gostaria que isso fosse bom. Então, às vezes, o vô tá fazendo. Eu presencio muitos casos que, às vezes, pra mãe ficou bem resolvida a situação da separação. Mas a mãe dela, não. Então, ela fala mal do pai pra criança. Então, realmente, a gente precisa alertar. E se perceber que o alerta não é suficiente, eu acho que indicar, sim, para um processo de psicoterapia. Porque a partir daí a gente consegue trabalhar isso. A gente tem técnicas dentro da psicologia. Porque não é tão fácil levar uma pessoa que não acha que está errada pra uma psicologia, né? Falar, olha, eu acho que você não tá certa, você não acha melhor procurar ajuda, até a pessoa entender que ela precisa ir procurar ajuda, né? Não é fácil esse processo, né? E uma coisa que eu sempre falo como dica, às vezes a gente joga e devolve a pergunta pro alienador, por que você tá fazendo isso? Por que você tá falando isso dele pro seu filho ou pra sua filha? E daí muitas vezes ele fala assim, porque ele me traiu, porque ele foi agressivo comigo, mas daí a gente coloca bem a divisão do papel daquela pessoa enquanto marido ou parceiro e do papel enquanto pai. Né? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Isso, então a gente tem que saber separar muito a conjugalidade, que não deu certo, porque o casal já se separou, já não tá mais legal, e a parentalidade, porque são dois papéis completamente diferentes que aquela pessoa tem na vida, né? O papel de cuidar do filho e o papel de ter uma relação com uma parceira, um parceiro que não deu certo. Então, muitas vezes é por aí que a gente consegue mostrar, olha, com você ele não foi um bom marido, ele não foi um bom cônjuge. Mas e como pai? Mas e como pai, né? Será que essa criança, será que ele é tão ruim assim? Será que essa criança não tem o direito de conviver com essa figura paterna por conta do que aconteceu com vocês enquanto cônjuges? Então, realmente é muito importante que a gente faça essa reflexão e proporcione para essa criança essa vivência. É riquíssimo. E ainda mais hoje em dia que a gente sabe que é um assunto bem comum, que a gente sabe que acontece demais, né? E então a gente tem que ajudar, né? Tentar ajudar da maneira que der, né? E daí, em último caso, eu sempre falo que é o último caso, não deu, a gente muitas vezes vai entrar ali com o processo judicial, né? E esse processo judicial pode gerar alteração de guarda, né? Então você perde a guarda pro outro, enfim, multa, advertência, obrigação de terapia. Tentar não chegar a esse ponto, né, gente? Vamos tentar. Que é a pior coisa. Tem que tentar resolver e sempre lembrando, o foco é a criança e ela merece viver com o pai e com a mãe, independente de como esse marido foi ruim ou essa esposa foi ruim pra você. Já falou aqui, né?
uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, gente, é um assunto que renderia muito tempo falando, ainda mais com a Carol, que fala super bem sobre esse assunto. E eu vou deixar aqui pra vocês, vou deixar ali no final o livro, pra quem se interessar e quiser se aprofundar. E qualquer dúvida também, entre em contato com a Carol, porque o Insta vai estar aqui, né, Carol? E a Carol tira as dúvidas lá no Insta. Sem dúvida. É um assunto que todo mundo já viu, de alguma forma ou de outra, mesmo de longe, de perto. Enfim, contem com a gente pra esclarecer, pra ajudar. O que a gente tem que fazer é proteger nossas crianças para que os direitos delas sejam sempre resguardados. Demais. Obrigada, viu, Carol? Obrigada super a agradeço. você. Obrigada. Até mais. Beijo, gente.